Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Essa é a Maratona da Orientação Profissional de Carreira e eu sou Vinícius, psicólogo, orientador profissional e professor universitário. Ao longo de todo esse evento, eu estou te mostrando como é possível atuar em orientação profissional com segurança e confiança, tendo autonomia nos seus processos de OPC em qualquer tipo de contexto da área da orientação profissional de carreira. Especificamente nessa aula eu vou te mostrar a segunda forma de atuar em orientação profissional, que é a forma estruturada. Na nossa primeira aula eu expliquei tudo sobre a forma espontânea e hoje eu vou explicar como é que você se estrutura para trabalhar com segurança e confiança na área da orientação profissional. Antes de partir direto para o conteúdo, que hoje a aula é recheada de conteúdo, eu gostaria de te mostrar um pouquinho do que a Fabiola disse e um pouquinho do que a Jaiana falou sobre o que elas encontraram na minha forma de trabalhar com orientação profissional de carreira. Conseguiu ter mais segurança para atuar com orientação? Muita segurança. Eu sempre que eu tenho alguma dúvida, eu olho meu caderno, eu volto lá no curso, porque para mim é extremamente completo, professor. Eu gosto muito, as muito claras, então me ajuda muito, muito. Eu quase não tenho dúvidas. O senhor sabe, eu não fico perguntando muito. O que eu tenho, primeiro eu pergunto lá no material. E se porventura eu tenho mais alguma dúvida, eu quero ler algo que complemente, eu acho muito importante quando o senhor indica livros, as técnicas, né, que estão nos livros. Foi muito bom. Foram complementando. Então é muito bom para a teoria, mas para a prática também. Então para mim é completo. Que é um curso que contribuiu imensamente para a minha jornada na área da orientação profissional. Antes eu já havia realizado alguns outros cursos na área da UP, mas eu sempre sentia falta muito grande de um curso que contemplasse a teoria aliada à prática. E devido a isso eu nunca me sentia segura o bastante para iniciar a minha jornada nessa área. Porém, através do professor Vinícius, do curso dele, me senti extremamente encantada e surpreendida com a completude do curso e isso me ajudou a me sentir mais segura e assim iniciar a minha jornada nessa área da orientação profissional. Então, é um curso que eu recomendo bastante, e que contemplou e superou as minhas expectativas. Como você percebeu, elas têm segurança trabalhando com o meu método, com a estrutura que eu ensino a partir de pilares que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Mas se você chegou até aqui e não assistiu a aula passada, eu sugiro que você pare essa aula, vá assistir a aula anterior, porque a primeira aula ela é muito importante para te mostrar qual é o intuito desse evento, o que você comete de erro, equívoco, quando você começa com orientação profissional de carreira, para que você entenda de fato o que eu estou dizendo aqui nessa aula. Então, eu sugiro que se você não assistiu a primeira aula, que você volte na aula anterior para depois você dar sequência na nossa aula de hoje, tudo bem? Mas eu disse na aula passada que você tem uma forma espontânea de começar na área da orientação profissional e ela tem duas características. A primeira característica é a tentativa e erro, que você vai tentando e muito provavelmente você não acerta de primeira e você demora muito tempo para conquistar os seus resultados. Acaba se frustrando, tendo insegurança e muito provavelmente abandona a área da orientação profissional de carreira. E tem uma segunda característica que é a incerteza dos resultados. Como você não sabe se vai ter resultado, tanto para você quanto para os seus clientes da área da orientação profissional, você vai se frustrando com o seu trabalho em OPC. Muito provavelmente você acaba desistindo de fazer o seu serviço, você vai se culpando, vai se sabotando, vai achando que sempre o problema é com você, deixando de lado o seu sonho de ajudar as pessoas, o seu desejo de ajudar as pessoas por meio dos seus serviços de orientação profissional de carreira. Na aula de hoje eu quero te mostrar uma estrutura, como é que você faz para atender orientação profissional em qualquer contexto, o jeito que eu considero, a forma que eu considero mais correta de você começar. Por quê? Porque vai te dar segurança, clareza, confiança e mais autonomia nos seus processos de orientação profissional de carreira. Tem duas características também. A primeira característica é um passo a passo simples e estruturado para que você não tenha medo do seu trabalho. E a segunda característica é a previsibilidade dos resultados, o contrário da forma espontânea de começar a trabalhar com orientação profissional de carreira. Sobre o passo a passo, que é a primeira característica, eu sugiro fortemente que você
entenda qual que é o passo a passo para atender a orientação profissional de carreira. Quando você tem um passo a passo, quando você sabe o que fazer no começo, no meio e no final de um processo de OPC, não acontece com você o que aconteceu comigo lá em 2015, que é o cliente vem, você conquista o cliente e começa a fazer o atendimento, mas você não demonstra segurança, você não passa confiança no seu trabalho para o seu cliente e acontece que ele desiste. E aí vem aquela famosa frase, olha, ele não se identificou com o seu trabalho, olha, não tenho dinheiro para continuar, ou a pessoa inventa ali uma desculpa e acaba saindo do seu trabalho e você se frustra porque você não consegue ajudar aquela pessoa. E a orientação profissional tem de fato um passo a passo, tem uma organização das sessões, mais previsibilidade em cada passo do seu processo. Esse processo ele deve ser baseado em pilares esses que eu vou ensinar daqui a pouquinho para você. Um benefício de você ter um passo a passo estruturado é que você vai saber onde colocar as técnicas, onde colocar os testes, os instrumentos, se é na primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, porque senão você se sente perdido. Por exemplo, em que momento do processo você coloca o teste de interesses profissionais quando é a primeira escolha? Em que momento você coloca um teste de personalidade quando é, por exemplo, um processo de desenvolvimento de carreira? Em que momento você aplica uma dinâmica de autoconhecimento quando é um processo de preparação para a aposentadoria? Tudo isso você precisa saber sobre os pilares do processo de orientação profissional que eu vou ensinar daqui a pouquinho para você. Você vai ter também uma estratégia de divulgação, precificação, captação de clientes, vai ter previsibilidade, vai saber mais ou menos quanto tempo demora para você conquistar o seu primeiro, o seu próximo cliente e vai entender muito do mercado, qual é o seu nicho, com quem você está falando, quais são as pessoas que você quer atingir, se você vai divulgar o seu serviço por WhatsApp, se você vai divulgar o seu serviço nas clínicas, nas escolas, pessoalmente, boca a boca, se você vai falar com as pessoas e como você vai falar com as pessoas a respeito do seu trabalho de orientação profissional de carreira. Quando você tem um passo a passo, uma estrutura, você tem confiança, você tem segurança, você tem clareza, você pode até mesmo criar um checklist do que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer amanhã, quais são os resultados que você espera obter com as ações que você vai colocar em prática nessa primeira semana, na segunda semana e assim por diante. Já a segunda característica, que é a previsibilidade dos resultados, significa que você vai conseguir passar para o seu cliente essa previsibilidade. Olha, você vai estruturar toda a sua sessão para que você explique para os pais, quando é um adolescente, o que pode vir a acontecer, se vai ter um resultado, se não vai ter um resultado, qual é ou quais são os instrumentos que possivelmente você vem aplicar, se você vai fazer dinâmica, se você vai fazer técnica, se tem que ter engajamento durante o processo e como é que vai acontecer esse engajamento, qual é a sua função dentro do processo, qual é a função do orientando, a função da família, a função das pessoas que estão à volta. Você organiza um pouco melhor o seu trabalho como orientador, como orientadora profissional e alinha também as expectativas da pessoa que você está atendendo, tanto aquele que está dentro da sua sessão e se for um adolescente, também a família dessa pessoa. Você tem também muito mais autonomia no seu processo, sabendo o que você vai fazer no começo, no meio e no final do processo, você traz essa confiança e essa segurança no seu atendimento. Você não fica com aquele medo de que não vai dar certo no final. E isso faz com que você organize cada vez mais, estruture cada vez mais a sua sessão de forma autônoma, do seu jeito, a seu modo. Porque a orientação profissional tem uma estrutura, começo, meio e fim, mas você pode fazer isso com autonomia e clareza. Assim como a Cláudia disse na nossa aula passada, que ela consegue estruturar agora com autonomia, colocando as técnicas certas, do jeito dela, no lugar certo, no processo de orientação profissional. Um outro resultado possível é você ter mais confiança em si. Você vai confiar em você, porque você sabe o que vai fazer na próxima sessão. E se não der certo aquilo que você propôs, você sabe o que fazer para recuperar aquilo que não deu certo. Porque existem inúmeras possibilidades dentro de um mesmo pilar. Por exemplo, para trabalhar autoconhecimento, você pode trabalhar com inúmeros instrumentos, inúmeras técnicas. Você não fica preso naquilo que você encontrou espontaneamente na internet, ou que você baixou, pegou um PDF e não tem o fundamento do que você está fazendo. Por isso que agora eu vou explicar o meu método para você, como é que você estrutura a orientação profissional de carreira passo a passo para você ter segurança, confiança e cada vez mais autonomia nos seus processos, seja de primeira escolha, transição de carreira, planejamento,
projeto de vida, desenvolvimento de carreira, preparação para aposentadoria, recolocação profissional, currículo, entrevista e assim por diante. Tudo o que envolve uma pessoa no seu processo de escolha profissional, desenvolvimento profissional e assim sucessivamente. O método que eu tenho desenvolvido desde o ano de 2016, que foi quando eu comecei a dar supervisão na faculdade, é um método chamado método OPC baseado em pilares. São 4 pilares principais e 2 pilares transversais. O primeiro pilar eu tenho chamado pilar do autoconhecimento, é um pilar dos principais da orientação profissional de carreira. O segundo pilar é o pilar dos interesses profissionais, o terceiro pilar é o pilar da informação profissional, o quarto pilar é o pilar da decisão ou escolha profissional e os 2 pilares transversais são o pilar do planejamento de carreira e o projeto de vida. A partir desses 4 pilares principais e os 2 pilares transversais, você consegue atender qualquer tipo de demanda na área da orientação profissional, porque você tem agora uma estrutura clara de como começar, como continuar e como finalizar o seu processo de orientação profissional de carreira. E eu vou descrever brevemente como é que você faz isso a partir de agora. Quando você inicia um processo de orientação profissional de carreira, um dos primeiros passos é você trabalhar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a base para a realização de qualquer tipo de escolha. Quando você vai escolher uma camiseta, quando você vai escolher os óculos que você vai comprar, se você vai escolher uma viagem, uma pessoa para conversar, uma pessoa para namorar, uma pessoa para sair, você tem que se conhecer as suas características, para depois conhecer as características da pessoa, da coisa, do objeto e assim também da profissão, para você poder tomar uma decisão. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo de qualquer processo de orientação profissional. Obviamente que anterior a isso, você tem que fazer entrevista, contrato, conversar com a pessoa a respeito de outras informações das quais são necessárias para você organizar todo o seu processo. Mas o autoconhecimento é o primeiro pilar para você começar a entender todas as demandas do seu orientando. Depois do autoconhecimento, você vai então entender os interesses desse orientando. O que ele se interessa? Ele se interessa por exatas, ele se interessa por humanas, ele se interessa por biológicas, ele se interessa por atividades burocráticas. O que ele quer fazer? Qual que é o maior interesse dele? No dia a dia, o que ele gosta de fazer? Já mistura um pouquinho com o autoconhecimento também. Aqui nesse momento, você pode aplicar dinâmicas, você pode aplicar técnicas, você pode aplicar testes e você vai entender um pouco mais sobre os interesses profissionais do seu orientando. Sabendo um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de interesses, você já começa a estruturar um pouco melhor o seu processo de orientação profissional de carreira. As primeiras sessões do processo você vai estruturar com base em autoconhecimento e interesses profissionais. Depois que você definiu o autoconhecimento e os interesses junto com o seu orientando, você parte para as informações profissionais. Você vai buscar informações a respeito das profissões que estão dentro dos grandes interesses e dos interesses mais afunilados do seu orientando. Por exemplo, se ele tem interesses em humanas e sociais, você vai começar buscando várias profissões dessas áreas junto com ele, fazendo uma busca de informações. Existem vários critérios para buscar de informações profissionais. Vocês começam a buscar essas informações e vão afunilando para as profissões que eles gostam mais. Vai fazendo praticamente uma eleição, tirando uma profissão, selecionando outra, colocando outra no lugar, para que o seu orientando possa, no fim, definir uma profissão ali ou 2 profissões que ele fique em dúvida e você afunila cada vez mais a partir de informações profissionais. Feito isso, quando você passa por autoconhecimento, interesses e informações profissionais, às vezes você tem que voltar em autoconhecimento, você tem que voltar em interesses. Tudo depende do processo. Você tem que identificar maturidade, autoeficácia. Às vezes você tem que fazer tudo isso meio que ao mesmo tempo para poder contemplar todo o seu orientando, entender toda a personalidade, todas as características dele, fazê-lo entender-se também, porque isso ajuda muito ao longo do processo, para aí você chegar no processo de tomada de decisão. E aqui cabe só uma informação: todo o processo, esses pilares, eles não são pilares fixos, porque essas decisões também são tomadas ao longo do processo desde a primeira sessão. Quando o orientando decide que vai buscar informação sobre a profissão A e não sobre a profissão B, já é uma pequena decisão, já é uma pequena escolha. A escolha pela profissão, ou a escolha pela carreira que vai seguir, ou pela aposentadoria, ou por enviar o currículo para uma empresa, é a grande decisão final que ele vai tomar no seu processo. Mas são pequenas decisões que vocês vão tomando, que o orientando vai tomando com a sua ajuda ali no processo, que vão acontecendo ao longo do processo
que levam à decisão maior. Isso parte de autoconhecimento, interesses e informações profissionais. Então é importante você estruturar todo o seu processo a partir desses 4 pilares principais e também levar em conta os pilares que eu chamo de pilares transversais. Qualquer pessoa que vai se desenvolver profissionalmente tem que levar em conta 2 coisas. A primeira coisa é o projeto de vida e a segunda coisa é o planejamento de carreira. Projeto de vida porque a profissão e a vida são uma coisa só. Quando você escolhe uma profissão, você escolhe também a vida que você vai levar. Quando você escolhe a vida que você vai levar, você escolheu a profissão também que você pode escolher, que você pode exercer. Muitas vezes, uma pessoa quer morar em uma cidade que não tem muitas possibilidades ali no campo profissional que ela escolheu. Então, a vida que ela escolheu influencia na profissão que ela também vai escolher, ou um cargo que ela quer exercer, e assim por diante. Você, com o seu papel de orientador, de orientadora profissional, vai ajudar essa pessoa a antever, colocar essa pessoa em processo de imaginação. Tem a ver com projeto de vida e planejamento de carreira. Quais são os passos que essa pessoa tem que dar a partir da decisão que ela já tomou. E é importante você saber que você vai fazer tudo isso ao longo do seu processo, seja com 4 sessões, 6 sessões, 10, 12, 15 sessões, colocando instrumentos, técnicas, dinâmicas. Isso vai fazendo com que o seu orientando tome cada vez mais consciência do seu processo de desenvolvimento de carreira, do seu processo de escolha, do seu processo de aposentadoria. E para isso, na orientação profissional especificamente, existem técnicas, dinâmicas, instrumentos, testes, por exemplo, que vão ajudar o seu orientando, o seu cliente a tomar uma melhor decisão. E você pode usar esses pilares para estruturar os seus processos de orientação profissional em qualquer contexto e a partir de qualquer serviço. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Você pode usar isso para fazer o serviço online, individual, presencial, em grupo, em escolas, em instituições, fazendo um trabalho de planejamento, de preparação para aposentadoria, desenvolvimento de carreira, grupo de desafio, workshop, palestra, e-book, livro, treinamento, tudo que você quiser em orientação profissional, você pode estruturar a partir desses pilares que eu acabei de ensinar. Por exemplo, eu já realizei workshop, já realizei palestra, já escrevi livro, já escrevi e-book, já fiz desafio, eu já fiz muita coisa, e fora os atendimentos individuais, tanto online quanto presenciais e grupais, que eu já fiz, tudo isso com base nesses pilares principais e nos pilares transversais da orientação profissional de carreira. Apareceram ou vão aparecer algumas fotos aí na tela para você ver que eu estou dizendo é uma coisa real, só não vão aparecer fotos de coisas de atendimentos individuais, mas são coisas reais que eu fiz já com esses pilares exclusivos da orientação profissional de carreira que eu ensino no meu método, o Manual da Orientação Profissional de Carreira. Eu tenho um curso chamado Manual da OPC e esse curso é um curso completo que vai do 0 ao avançado na área da OPC e eu me aprofundo em cada um desses pilares. Eu ensino técnicas, dinâmicas, como é que você qualifica o uso dos testes, dos instrumentos, caso você seja psicólogo. Se você não for psicólogo, como é que você faz isso sem testes, por exemplo. Eu explico passo a passo, tem um módulo para cada uma das suas necessidades, é exatamente por isso que chama Manual da Orientação Profissional de Carreira. Mas o foco da aula de hoje é que você entenda esses pilares e se você quiser, volta um pouquinho no conteúdo, anota, talvez eu esteja falando rápido, para um pouquinho, escreva, tira todas as suas dúvidas, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, porque eu vou falar um pouquinho mais do Manual da OPC na nossa terceira aula e vai ser nessa aula que eu vou apresentar também para você uma oferta exclusiva do Manual da OPC. Hoje eu gostaria que você voltasse e olhasse um pouquinho desses pilares, que você olhasse a estrutura da orientação profissional de carreira, entendesse que tem que ter um passo a passo claro para você atender, para que você tenha previsibilidade dos seus resultados e não tenha insegurança no seu trabalho como orientador ou orientadora profissional de carreira. Para fechar essa nossa aula, eu gostaria de lembrar que na primeira aula nós falamos sobre uma forma espontânea de trabalhar com orientação profissional. Nessa segunda aula nós falamos de uma forma estruturada e eu dei toda a estrutura. A estrutura é baseada em 4 pilares principais e 2 pilares transversais, que você pode aplicar em qualquer tipo de serviço de orientação profissional de carreira, e eu já fiz isso de diversas formas, em diversas modalidades de serviço, e eu ensino dentro do Manual da OPC. Eu quero antecipar que na aula que vem eu vou explicar, eu vou tirar várias dúvidas de como é que você começa na OPC, os bônus e os ônus de começar na forma espontânea, os bônus e os ônus de começar na forma estruturada. Eu vou explicar, eu vou tirar dúvidas, inclusive comenta aqui se você ficou com uma dúvida, se você quer saber alguma coisa sobre a estrutura da orientação profissional de carreira, que eu vou tirar todas essas dúvidas na nossa
nossa terceira aula, tá bom? Vou deixar um espaço reservado para responder perguntas que ficaram desse evento, de outros eventos, no meu Instagram, nos comentários do YouTube, para que você se sinta contemplado nesse evento, na Maratona da Orientação Profissional de Carreira. Se você ainda não está no grupo exclusivo do WhatsApp, eu sugiro que você participe, entre aqui no grupo exclusivo, para que você não perca nenhuma informação. E se você já está, mas quer saber um pouco mais, pode me chamar no direct, pode me chamar no particular, e aí eu tiro todas as suas dúvidas, o que você precisar saber, eu mesmo vou responder pessoalmente e comenta aqui embaixo caso você prefira, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, eu te vejo na nossa terceira aula, que vai ser a aula mais importante, a aula mais especial, porque eu vou juntar tudo isso, fazer um resumo e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!